Boa noite a todos. Boa noite. Internautas e desencarnados, presentes aqui hoje. O tema é assistência espiritual. Acredito que é um tema pertinente a todos, às vezes tem que lembrar um pouquinho da assistência espiritual e o que abrange isso. A assistência espiritual, pessoal, ela não acontece somente a cada espírito. Eu preciso falar isso. Ela acontece sempre que alguém está imbuído da vontade de beneficiar alguém com a caridade. Não seríamos somente nós, detentores, de assistir as pessoas, e só nós receberíamos a bênção da espiritualidade. Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Mas é claro que nós, enquanto espíritas, temos maior consciência, talvez, de buscar e observar com mais atenção essa questão. Assim como outras questões inerentes ao espírito. Então, como nós sempre buscamos informação, razão, o que seria assistência? Bem latim, assistente, que é ato ou efeito de assistir a alguma coisa. Quando eu olhei essa afirmação aqui, eu falei, todo streaming acontecendo, Netflix, o pessoal não vai querer uma palestra, não, né? Estou dando assistência, estou assistindo lá na série preferida, não é bem assim. Então, essa outra definição vai mais direto com o que nós precisamos. Ato ou efeito de proteger, de amparar, de auxiliar. Porque assistir, a gente às vezes assiste. Nós vemos ali um programa com o outro e ficamos assistindo. Mas nós não prestamos auxílio, não amparamos, nós não protegemos, simplesmente somos pessoas ali passivas, observando a ação acontecer. E aí, quando pensamos em assistência, para ficar mais simples para a gente, é só pensar em assistência técnica. É um problema com uma tecnologia nossa, televisão, celular, o que nós fazemos? Pedimos socorro. Tudo técnico. Alguém que tem condições, tem conhecimento e pode nos assessorar nisso. Então, a assistência tem este viés. Quando nós não conseguimos, nós mesmos, atender a uma demanda que nós precisamos, nós buscamos apoio de alguém que tem mais conhecimento ou mais experiência que nós para resolver esse assunto. Falando isso, vamos então para a assistência espiritual. Nós temos assistência social, no mundo físico, nós sabemos o que é o auxílio, é o apoio, utilizando das burocracias do mundo material. Mas e o mundo espiritual? Aonde a assistência espiritual ela atinge a nós? Temos que pensar nisso. O Guto acabou de falar da questão dos alimentos, da ajuda material. É uma assistência social? Sim. Vai de encontro ao espiritual? Pode ser que sim. Mas nem sempre. A assistência espiritual ela vai muito mais a fundo do que simplesmente darmos um pão. Se nós não observarmos a quem estamos oferecendo apoio e ajuda, não vale muito. Ela é muito banal. Então vamos lá. De modo individual, é um trabalho realizado no socorro de mentes em desequilíbrio. Em desequilíbrio, o que acontece? Uma mente normal vai fazer as coisas de modo natural, não vai sair de um certo comportamento que nós temos por natural. Sereno, calmo, tranquilo. Assim, quando nós estamos em desequilíbrio, é quando nós saímos desse normal. Esse comportamento seria mais adequado, o tom de voz adequado, a fala, o jeito de olhar, o jeito de agir. Então, nós nos atentamos a isso. Eli, mas eu fico em desequilíbrio? Eu fico em desequilíbrio. Todo momento? Não. Mas algumas situações me deixam em desequilíbrio. O modo como eu penso, o modo como eu acho que as coisas devem ser, em desequilíbrio. O jeito que alguém falou comigo, talvez o dia que eu acordei, a dor, um desconforto,
e tira do equilíbrio normal das coisas. Então, a ciência espiritual vai de encontro a nós nos equilibrarmos, de modo individual, mas também com um conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar um equilíbrio espiritual à coletividade. Então, como aqui na Casa Espírita, tem um atendimento individual, tá? Somos assistidos individualmente, mas, quando eu estou explanando, por exemplo, publicamente aqui, não é somente para uma pessoa, para todos que me ouvem, ou que tenham, né, essa atenção de me ouvir. Talvez não atinja o objetivo, talvez não, talvez para todos, talvez para alguns, mas é de modo coletivo. A Casa Espírita tem esse viés. Não é mesmo? E Cristo nos acentua isso na seguinte frase. Todos aqui que devem conhecer, mas quem já conhece, pode lembrar. Pedi e vos será dado. Buscais e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha, e o que bate, se e abrirá. Vocês percebem que nessa pedir, buscar e bater tem uma coisa em comum? A ação do indivíduo. O indivíduo pede, ele busca, ele bate. Então, primeira coisa, a assistência vem a quem pede. Não podemos dar assistência para quem não necessita, quem não consegue ver e precisa dessa assistência espiritual ou social, ou qualquer tipo de assistência. O reconhecimento de que eu preciso de ajuda tem que haver. Mas nós já percebemos pessoas que não reconhecem que precisam de ajuda. Para nós está claro, mas para a pessoa não. Ali nós fazemos o quê? Nós só podemos assistir mesmo. Só observar, no modo de observar, olhar. Não dá para assistir quem não pediu ajuda. Infelizmente. Gostaríamos de ajudar todos? Jesus gostaria que todos fossem ajudados? Sim. Só que ele respeita o livre-arbítrio. E uma outra máxima que está lá no Conversação do Espiritismo, capítulo 15. Buscai e achareis. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, geralmente a assistência ela vem quando nós já estamos buscando nos melhorarmos, estamos caminhando. E aí, quando nós precisamos, em algum momento, a gente cansa, a gente se desequilibra, nós recebemos a assistência. Tal qual a maratona. O pessoal vai correndo, e em algum momento eles se encerram. E aí tem os postos que dão água para eles. Os postos sempre estão lá. Sempre tem 20 quilômetros, 5 quilômetros. Mas eles vão lá quando eles sentem necessidade. Aí eles vão lá. Todos os dias tem uma casa espírita aberta. Todos os dias. Hoje é terça, hoje foi segunda. Você pega de domingo a domingo em São Carlos. Não podemos falar que todas as cidades têm, mas em São Carlos, todos os dias tem um trabalho sendo realizado da ordem espírita. Vamos quando sentimos a necessidade. Quando temos a disponibilidade. Às vezes, quando estamos muito desequilibrados, aí nós recorremos à casa espírita. E esse daqui é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, se nós não trabalhamos para observar quando precisamos de ajuda, nós não vamos reconhecer o momento certo. Vou voltar um exemplo para trás. Se ele não reconhecer que ele está forçando demais essa atividade, ele se resolve. Se nós forçamos demais o funcionário, ele desanima. E assim para N coisa ali. E isso vai da observação. O trabalho que nós realizamos de tentar compreender as coisas. Somos imperfeitos, não sabemos tudo. Senão, nem cá estaremos. Teremos trabalhos mais
de ordem mais grandiosas, globais. Mas precisamos fazer esse trabalho de revisitar nós mesmos. Certamente a reforma íntima sempre aparece nas palestras. E hoje também temos que dizer. A reforma íntima é necessária e ela vem através do conhecimento de nós mesmos. E dessa vontade de queremos conhecer a nossa. Conhecer o mundo, conhecer as pessoas. É uma dedicação, é um trabalho. E isso é um progresso. Então, diante disso, nós temos assistência e temos o necessitado. Quanto ao necessitado, ele deve cooperar, fazer a parte que lhe cabe sempre e solicita auxílio de alguém. Ou seja, já que ele solicitou, lembra que a gente não pode intervir. Sem que ele solicite, mas já que solicitou, tem que haver cooperação. De que modo? Jamais deve se entregar-se ao jogo das circunstâncias, revoltar-se ou sucumbir-se às provações, condições que lhe agravam o sofrimento. Ou seja, se a gente pedir ajuda, mas ficar revoltadinho, ficar triste com qualquer situação que acontece, não tem como ajudar. Nós estamos escolhendo a lamentação, o sofrimento. E a tendência é que ele continue crescendo. Continue aumentando. Porque o nosso foco não está na solução. Está no problema. Quando a gente foca no problema, tem mais problema. Nossa, que algo injusto, que maldade, que severo. Não. Se eu insisto no problema, quer dizer que eu preciso de mais treino com esse problema. Então, eu terei mais treino. Eu tenho uma dificuldade em matemática, sei lá, equação, eu preciso fazer mais exercício de equação. Começa a impossível resolver. Depois de tantos treinos, tantos exercícios, se torna difícil. Até que um dia se torna normal. Aí se treinar mais um pouquinho, fica fácil. Até que é igual a gente respirar aqui, se torna natural. A gente nem percebe. A vida é esse treino. Eu, particularmente, pessoal, acredito que o propósito do espírito encarnado é de manter o equilíbrio em qualquer das situações da vida. Não importa o que aconteça, o espírito se mantém sereno, pleno. E tem duas formas que nós recebemos esse auxílio, esse apoio, essa ajuda. Um é de submissão. Produz alienação ou não usa desespero. É quando eu simplesmente falo assim, as coisas são assim mesmo, eu aceito e sigo lamentando, triste, baixo, revoltado, mas não tento modificar as coisas. Porque eu entendo que as coisas são assim, pronto, já acabou. Se Deus quis, então. Mas lembra que eu disse um pouquinho atrás? Quando a gente precisa do treino, vai ter a melhorar esse treino, esses exercícios. Ele já aprendeu. É bem simples. E o outro modo é a resignação. A palavra importante para o espírito, resignação. É negativa por sempre se encontrar alicerçado na fé. Ou seja, por mais que as condições não sejam favoráveis, eu continuo caminhando. Olha aquele menino lá, continue a nadar, continue a nadar. É bem isso. Eu continuo caminhando, mesmo que as condições não sejam favoráveis, mesmo que não tenha a melhor estrutura, eu continuo fazendo o que é o correto, a minha consciência, o meu nível de consciência das coisas. Continuo andando, continuo caminhando. Porque aqui nesse mundo, ainda de expiações e provas, ou provas e expiações, o sofrimento faz parte do aprendizado. Ele é uma das questões da configuração desse tipo de mundo.
Nós ainda precisamos dele. Então, mesmo com ele, nós continuamos. De que modo? Resignados, equilibrados. E quando precisamos de um auxílio, podemos ir à casa espírita, podemos usar outros recursos para nos equilibrar. A gente não pode revoltar, a gente não pode. Porque isso leva a questões mais graves. E para nos auxiliar, o que nós temos? A casa espírita, os trabalhadores, né? Mas também temos os amigos espirituais. Sejam eles anjos da guarda, como definem os espíritos protetores, espíritos familiares e amigos. Por que tem essa distinção aí? Anjos da guarda, não somos. Há graus de consciência para cada tipo de espírito. Não é porque a gente desencarna que a gente muda e evolui. Não somos Pokémon. Desencarnou e se transforma em outra coisa. Não. Nós somos espíritos que nascemos simples e ignorantes e constantemente estamos aprendendo. Seja no estado de encarnados ou desencarnados. Então, no mundo dos espíritos, temos graus sim, de consciência de espíritos. Sejam os anjos da guarda, ou seja, espíritos de nível mais elevado, de ordem mais elevada, espíritos protetores e espíritos familiares e simpáticos. Isso também determina o tempo que eles vão estar conosco. Porque, por exemplo, os simpáticos familiares, eles vêm a nós nos ligamos a eles. Pelo elo que nós tivemos de família, que é uma existência, seja nessa ou outra, um avô, uma avó, que desencarnou, por exemplo. Ou por simpatia. Se nós estamos pendendo para um tipo de comportamento, iremos nos ligar a tal tipo de irmão. Seja bom ou não. Questão 491 do Livro dos Espíritos. Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Tem que fazer as provas, mas aí está orientando, consolando, ajudando, dando apoio. Isso vale para o palestrante também. Você está fechando, porque está um dia chuvoso. O instrutor fala o quê? Não, vai sim. Vai chegar antes da chuva. É um apoio, é um auxílio. Não dá para fazer a prova para a pessoa. Mas dá para motivá-la a fazer as provas que ela necessita. Questão 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta. Desde o nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual, e mesmo através de muitas existências corporais. Geralmente, esse espírito é um espírito que tem uma bagagem maior que a nossa, uma experiência maior. Quer dizer que o espírito já é perfeito, elevado? Talvez não, talvez tenha um pouquinho mais de consciência que nós. Vamos pensar assim. Nós temos pessoas que encarnaram no século XIX, 20, 21. Alguns acabam chegando. Hoje estão por um bom tempo. Temos experiências. Quando a gente fica meio cabisbaixo, e alguém que a gente conhece, que a gente é simpático com a pessoa, a gente procura apoio, procura ajuda. Quando ela tem mais experiência, nós estamos totalmente desequilibrados, pensando naquilo cotidianamente, constantemente. A gente chega na pessoa e ela fala assim: não, está tudo certo. Às vezes até a solução, faz assim, 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 que vai resolver. A gente fala assim, mas por que eu não pensei nisso antes? Porque eu não passei pelo processo ainda. Essa pessoa já passou. E esse irmão espiritual que nos acompanha também já passou. E é por isso que ele tem bagagem para nos auxiliar nisso. A gente fala assim:
Ah, mas eu não vejo. Não sinto. Onde que ele está com vocês? Bom, como eu disse antes, os espíritos não sempre abertos. Todo dia tem uma cada espírito para nos auxiliar. Mas estão sempre abertos? Não, tem um horário. Os amigos espirituais também têm as suas trabalhos, as suas funções. Quando a gente realmente precisa, quando eles sabem que a gente vai precisar, porque na vida a gente tem algumas questões que realmente vão acontecer e estão predeterminadas. Nem tudo é predeterminado, mas algumas questões estão determinadas. Então, o momento vai chegar na situação. Né? Normalmente, não depende de outra pessoa, né? Se depende de outra pessoa, tem o livre-arbítrio dela, mas algumas questões que chegam até nós. Nós precisamos resolver. E nesse instante, ele vai se fazer presente. E não quer dizer também que nós sejamos exclusivos desse irmão desse. Ele pode assistir outras pessoas. Mas eu quero ser exclusivo. Bom, se eu pegar o mestre Jesus, ele acredita em todos nós. Mas não é exclusivo para um de nós. Ah, mas Jesus está muito longe. Volta um pouco aqui para os desencarnados. Tá. Você precisa ver. Você precisa ver. Certamente, tem os pessoas que estão assistindo aqui, tem os orientandos. Por mais que você dedique a aluno de doutorado, mestrado, também tem outros da graduação que precisam de assistência. E quando precisar, eles vão pedir auxílio. É mais ou menos assim. Ó, vai fazer seu trabalho aí, vai pesquisando, vai aprendendo, vai fazendo. Quando precisar, me chama. No espiritual também é assim. Ó, vai vivendo, vai fazendo o que a gente combinou. A gente combinou com eles. Fazer reencarnar. Se a gente não foi compulsório, né? A gente combinou. Ó, não preciso fazer isso, preciso ter mais paciência aqui e tal. Tudo bem. Precisou, me chama. Agora, se a gente vai querer ouvir, a gente não quer ouvir, não. Ó, precisa fazer isso. Tem mais um artigo. É. Questão que é assim. Então, por que oculta a ação dos espíritos sobre nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Ou seja, para que a gente veja que eles estão lá. Ó, eu estou aqui, viu? Do seu lado, estou ajudando. Por que isso? A ação protetora do espírito guardião, porém, raramente se manifesta de forma ostensiva, a fim de não impedir a livre manifestação da vontade de proteger. O livre-arbítrio é respeitado. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, ele não nos impõe nada. Nossa vontade impera sobre as coisas. E a nossa responsabilidade tem essa vontade. A gente não gosta de ouvir isso, mas acontece assim. Se contasseis com o amparo deles, não agireis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para adiantar-se, experiência que, a maioria das vezes, deve ser adquirida às suas custas, ou seja, no seu trabalho. A gente sabe que o espírito pode ficar estacionado ou buscar progredir. A vida nos empurra um pouquinho, a gente não ficar estacionado. Então a gente ia ficar paradinho. Ou caminharmos, enveredarmos por caminhos que iria nos contrair débitos. Por isso que tem uma Bíblia que fala, não vai por esse caminho não. Ele tenta, mas a nossa vontade ainda impera. O nosso trabalho ainda é necessário. E é necessário que exercite suas forças, pois do contrário seria como uma criança a quem não permite que ande sozinho. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não correr o vosso livre-arbítrio. Visto que, se não tivesses responsabilidade, não avançareis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Então,
Nós sabemos que os amigos espirituais de ordem mais elevada, os espíritos perfeitos, eles têm uma característica muito importante. Eu sempre observo isso. Eles compreendem a Deus. Coisas que nós temos dificuldade de fazer isso. Tem uma palavrinha no Evangelho, a Bíblia, diz o seguinte: Deus escreve certo com linhas tortas. Deus é perfeito, gente. Ele não escreve errado. As linhas não são tortas. Sabe o que é torto? É a nossa visão. A gente não tem a consciência ainda para compreender as coisas. Né? O nosso orgulho atrapalha mais ainda. Nosso egoísmo, mais ainda. Então, assim, então, não vendo que não para, o homem se entrega às suas próprias forças. O seu guia, entretanto, vela por ele e, de vez em quando, em alto e bom som, o adverte do perigo. Agora, eu quero lembrar uma palestra, não vou lembrar uma palestrante, em Rio de Janeiro, que ela explicou a diferença entre intuição e inspiração. A intuição é aquilo que nós trazemos conosco, nossas experiências enquanto espírito. Então, alguma coisa que a gente fala, nossa, mas eu já vi isso. Eu sei exatamente o que fazer na situação. A inspiração, ela vem externa. Mas para que ela chegue até nós, é necessário que nós estejamos em condições, permitamos que isso chegue até nós. Se a gente não inspira, o ar não chega. E aí nós chegamos a um outro ponto, que é a casa espírita. Ok? E a casa espírita pode nos oferecer, então, essa questão de assistência espiritual? De modo geral, esclarecimento, orientação, ajuda, assistência espiritual e moral. Moral e moral. A moral é muito importante. O conhecimento sempre avança. Seja por bem ou não. Mas a moral, ela cabe à nossa vontade. E a casa espírita está aqui para direcionar essa conduta nossa com a moral mais elevada. Então, desde que a gente chegou aqui na casa espírita, desde que a gente pensou em vir à casa espírita essa semana, já havia amigos espirituais, irmãos espirituais, nos motivando. Não, vai sim. Tem uma nuvem aí? Está prevista chuva? Não, mas vai. Hoje você vai de Uber. Mas você vai. Ah, se puder, leva a Bermuda lá, aquela amiga lá, está precisando também. A gente tentou falar com ela não quis. Ele está meio relutante. Dá uma motivação a você. Então, tem uma equipe espiritual nos assistindo, nos incentivando, para que nós sigamos o melhor caminho para nós. Mas ainda a escolha é nossa. A gente vai ouvir essa escolha, essa voz, ter essa escolha ou não. Nós não somos obrigados a estar aqui. Estamos aqui de boa vontade. Talvez tivemos algum incentivo na vida. Sim, isso acontece. Mas ainda a escolha é nossa. Então, temos a palestra, que pode auxiliar nesse equilíbrio. Depende do palestrante estar aqui. Né? Talvez não hoje, mas insistam, persistam, continuem, né? Para manter esse equilíbrio. Você vai se comum, treina a caridade. Né? A caridade, palestrantes estão ouvindo. Eu entendo isso. Mas tudo bem. Eu estou treinando, vocês estão treinando. É um ganha-ganha. É assim. Está tudo certo. A equipe espiritual está agindo nesse momento. Vocês percebem que o silêncio está aqui com vocês? Por mais que você esteja pensando em outra coisa, talvez lá fora a gente não tenha esse silêncio, essa pausa. Assim, e aqui a gente tem isso. E aí a equipe espiritual pode atuar e nos assistir. Depois do trabalho de paz. Também necessita que nós estejamos equilibrados, dispostos para receber as energias. Então percebam que todos os passos
tem a nossa vontade operando. Em todos. Seja aqui na casa espírita ou na nossa vida corrida cotidiana. A nossa vontade, ela é super importante para que nós tenhamos isso. E falando em vontade, é importante que nós também tenhamos isso fora da casa espírita. Porque a gente passa aqui um tempo muito curto. Os trabalhadores eles passam mais tempo, mas nós, enquanto frequentadores, temos uma vez por semana, alguns minutos, algumas horas, só que em casa, na vida, nós estamos o tempo inteiro. E não vai ter esse silêncio, essa tranquilidade, esse tipo de informação. Não, tem outros. Então é importante que nós nos equilibremos. Em casa, então, ele não passa o tempo em casa, mas passa dormindo. Então, é importante que tenhamos um lar que nos equilibre. Então, não posso deixar de falar do Evangelho do lar. Assim, mas em casa não tem, nem todo mundo é espírita. Eles não vão querer. Eu disse em uma palestra. Passam por ela. Mas se há uma oração em casa, a minha avó faz o terço. Faz o terço, não. É um modo de canalizar as coisas. E buscar a Deus. Ah, mas só ler a Bíblia. Ler a Bíblia? O que eu não posso fazer? Algo que vá contra os princípios cristãos. Quais são? Amar a Deus sobre duas coisas, respeitar a Deus, respeitar aquilo que Deus fez, e amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não posso desrespeitar o próximo, forçar o livre-arbítrio de alguém, você não posso. Mas se condizer com esses dois mandamentos, esses dois princípios cristãos, tudo bem? Ah, não, sozinho. Então, tem mais liberdade ainda. Escolha um horário, busque um roteiro, tem na internet, tem livretos, e faça o Evangelho no lar. Comer uma vez na semana, todos os dias, e isso é o que quero de você. O importante é saber que, assim como nós temos nosso trabalho, os amigos espirituais também têm o trabalho deles. Então, defina um dia e uma hora. Eu não toda hora ficar lendo agora. Vai ter assistência? Vai. Mas é bom que nós planejemos para ter amigos simpáticos a nós, que sejam especialistas no nosso caso, sejam presentes. A outra importância é para as crianças, os jovens, já aprender o hábito a criar esse hábito. Né? E algo que eu não disse é intercessão. Ou seja, às vezes a pessoa não percebe como isso que está precisando de assistência. Vou pegar um exemplo de um esdrúxulo. Alguém que bebeu demais, perdeu a consciência e não sabe mais o que está fazendo. O que a gente faz? Intervém. Certo? Por quê? Porque ela não está em condições. Ela não está mais no seu livre-arbítrio. Ela não está mais pensando. Mas também tem como interceder. Como é que é isso? Eu não consigo segurar essa pessoa. Ela não me ouve. Eu peço para que ela vai respeitar. Fulano? Ó, fulano. Tem como falar a pessoa. E a gente pode fazer isso. A gente vê como a gente não tem como ajudar a pessoa não procurar ajuda, tem que respeitar o direito dela. A gente pede por ela. Uma prece, uma canalização mental, enviando boas energias, bons pensamentos para a pessoa. Isso auxilia para que talvez ela, se equilibrando com isso, permita que os amigos espirituais também a assistam naquele instante. Isso é importante. André Luiz diz o seguinte: quem cultiva o evangelho em casa, faz a própria casa um templo. Então, nós temos em alguns lugares sofrimento impera e as pessoas que ali estão desequilibradas.
Não é assim? Hospitais, clínicas, asilos, orfanatos. Ali é um local de desequilíbrio. Seja na vida individualmente, espiritualmente falando. Pessoal? O que eu tinha para falar para vocês era isso hoje. Então, pela caridade e paciência de vocês, muito obrigado. Então, para vocês todos. Como eu estava falando anteriormente, para nos equilibrarmos com a cada atividade da casa espírita, nós fazemos o quê? Assim como Jesus fazia cada atividade do dia, nós oramos. Então, convido todos novamente a que sentirem a vontade de fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pensarmos coisas boas, pedirmos a Deus que nos assista em nosso coração, em nossa vida, em nossa jornada terrena, com apoio dos amigos espirituais. Agradecendo a cada dia pela oportunidade de sermos vivos e de podermos treinar e nos equilibrarmos, depurando nossas arestas perfeitas, para que um dia cheguemos ao Pai como espíritos perfeitos. Um dia estamos destinados a isso.